Libertem a Mulher Forte, Clarissa Píncola Estes. Capítulo 8, parte 3. Fatores extraordinários de analogia. Apagar o sagrado, seja numa nação inteira, seja num único adulto ou criança, segue a mesma trajetória, e são semelhantes os caminhos para curar os ferimentos decorrentes. Como filha de imigrantes e refugiados, fui criada com todos os traumas, anseios, clamores de dor e esperança de minhas famílias numerosas durante as décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial. Eram pessoas ternas, ásperas, doces e com traumas profundos. O efeito que tiveram sobre meu coração e minha alma foi marcante. Gostaria de lhes oferecer uma pequena visão psicológica disso, mantendo em mente que, por mais estranho e clamoroso que seja, um modo para erradicar a santa mãe de um povo consiste nas mesmas estratégias empregadas para abusar de uma criança, ou seja, privá-los do conceito interno da mãe sagrada, substituindo-o pelo conceito de monstros por toda parte e paz a qualquer preço. Praticar esse tipo de abuso efetivamente esvazia o eu e choca a alma. Isso impede a pessoa de falar a partir do verdadeiro eu e da verdadeira alma, enquanto ela não conseguir restaurar a sua vida, a sagrada essência interior. Na minha experiência clínica, isso costuma significar o reaprendizado de que ela é uma aluna preciosa e única, com um destino por viver e criar, que ela nasceu com uma bênção, não com uma espada, pairando sobre sua cabeça. Que em vez de, pelo medo, manter intacto um eu-mãe interior prejudicial, que ela tenha, assim, uma voz-mãe que lhe conte seu destino. Eu não devo viver me encolhendo, mas viver e criar de novo todos os dias livremente. Que vocês também vejam os caminhos para a liberdade, a recuperação e a vida plena mais uma vez, quer como uma cultura, como uma pessoa que vivenciou uma devastação de guerra e luta pela vida, quer a cultura, o grupo ou a pessoa estejam, por muitos meios, entre os feridos que conseguem andar. Os ferimentos da guerra e do abuso são semelhantes e a cura é semelhante. A restauração da cura e do sagrado, quaisquer que sejam seus modos de apreendê-los, também é muito semelhante. É possível efetuar a cura fazendo literalmente uma lista de todas as liberdades negadas e então, trabalhando a partir delas, para trás, retomando todas as liberdades frustradas, especialmente as que trazem de volta a consciência, a bondade para o eu e para o mundo, reinstalando toda ação e pensamento no centro sagrado, incluído o direito de agir, movimentar-se, criar, ser próspera plenamente. Esses direitos recriam na psique central de uma nação e de uma pessoa uma lembrança ainda muito forte da Mãe Misericordiosa, que não é nenhuma mulherzinha, mas sim uma mulher feroz e atuante em nome do amor e da paz e da honra. Eis alguns passos decisivos para destruir ideias e imagens santas, bem como as forças sagradas que elas representam. Essa erradicação violenta e proposital do sagrado, estimado pelas pessoas, vem devastando o mundo inteiro já há séculos, pois de algum modo os invasores perceberam que, embora para muitos a essência do sagrado e do santo com frequência pareça ser invisível, a alma da cultura, a alma das pessoas, consegue muitas vezes sentir o sagrado em termos palpáveis, e que essa força oculta psíquica, espiritual, religiosa, psicológica e incorporada dá enorme sustento às almas ao longo de desafios, aflições e revoluções. Os invasores dizem que essas são razões ainda mais fortes para destruir aqueles aspectos sagrados com que as pessoas se fortalecem e que valorizam intrinsecamente. Vejamos como a Santa Mãe foi atacada como ideia, conceito e realidade, tendo em mente que a pilhagem e a destruição podem ser ordenadas para arrasar um povo inocente, vulnerável e ingênuo,
pela determinação de um único indivíduo, de um pequeno grupo ou de um exército enorme. Eis algumas das formas principais como isso foi feito desde tempos imemoriais. Esses interesses e sentidos do sagrado costumam ser os primeiros a ser arrancados por saqueadores desejosos de ferir o ânimo do povo, e com isso diminuir a noção do eu verdadeiro em cada ser humano. À medida que pesquiso tentativas históricas por parte de invasores, saqueadores, para erradicar Nossa Senhora, parece-me que a brutalidade dos invasores não era o esforço para erradicar Nossa Senhora exatamente. Em muitos casos, seus esforços parecem muito mais astutos e concretos. Mais que isso, a erradicação de Nossa Senhora parece ter a intenção fria e calculista, creio eu, de em última análise, erradicar seu povo. Ao desencorajar os que a amavam, contavam com ela, tiravam seu sustento concreto dela e ou de seu filho radiante, consegue-se reduzir cada vez mais, com o passar do tempo, o verdadeiro eu de uma pessoa ou de um povo. A âncora e o leme espiritual que mantém o curso, mesmo com vendavais violentos, foram destroçados, perdidos. Essa é uma história velhíssima. Extermina-se um povo e sua resistência ao saqueador, fazendo desaparecer as imagens sagradas que o fortaleceram em termos inestimáveis por longos períodos, que fortificaram profundamente suas almas para suportar, resistir, firmar posição e se unir a outros na resistência. Para que se efetue a erradicação de um povo, pelo menos na superfície, basta incapacitar o povo espiritualmente e depois ditar que tipo de espírito de definição estrita esse povo agora deve seguir. Senão, o coração, o espírito e a alma do povo mergulham então nas profundezas e tentam obter sua subsistência lá. Assim, para conquistar um povo e até uma pessoa, um invasor tinha de privar esse povo de sua mãe. A Santa Mãe é fortificante, guia e inspiratrice do nosso povo, do povo. Nela, o povo sabe que sua vida é sagrada. Nela, o povo sabe que pode se erguer e se manifestar. Nela, os do povo não se rebaixam, mas se sentem sim cheios de graça e por isso capazes de falar, fazer, reunir-se, movimentar-se e viver. Por isso, ela é uma força feminina extremamente perigosa. Em algumas partes do mundo, os invasores tipicamente tomam todas as medidas que conseguem imaginar para fazer com que aquela que eles pretendem dominar se sintam indignos da própria vida. Considere-se o aviltamento da mensagem antiquíssima da Mãe Abençoada e de seu filho no sentido do cuidado misericordioso para com os mais humildes. Se os que invadem e praticam abusos conseguirem enterrar essa bela mensagem refulgente, vivificante, de que o cuidado misericordioso é uma vocação sagrada pela qual todos devem se esforçar, os invasores poderão se sentir livres para brutalizar toda e qualquer pessoa a seu bel prazer. Com a eliminação dos indícios, das conversas, das cerimônias, do conhecimento, das caminhadas, de tudo o que envolva a Santa Mãe e o pequenino Deus de amor, não haveria nenhuma autoridade superior nem mais sublime para manter no alto o padrão de decência. Em seu lugar, haveria apenas qualquer liberdade baixa e interesseira para ferir os outros, instituída pelos próprios invasores. Na história, os saqueadores tratavam de esmagar resistências grandes e insignificantes por qualquer ato de rebeldia ou pela expressão momentaneamente descuidada em algum rosto. Qualquer coisa poderia deixar um invasor furioso. Esta é uma forma de terrorismo físico e espiritual, deixar as pessoas com medo de expressar sentimentos abertamente, sem ser punidas e prejudicadas de modo decisivo. E ainda assim foi pior. Os invasores faziam forte pressão para confiscar e explorar um enorme recurso das pessoas, um que não costuma ser registrado nos livros de história.
Eles usurparam a matéria-prima mais cara, o que significa a essência mais fundamental da mãe, ou seja, a própria alma de cada pessoa. Os conquistadores não pretendiam apenas usar o corpo dos prisioneiros. Os invasores eram também devoradores de almas que procuravam extinguir o livre-arbítrio. Eles impunham um domínio absoluto sobre outras criaturas, exigindo obediência sem questionamento. Não importava o quanto uma criatura sofresse, não importava o quanto uma criatura chamasse por justiça e auxílio humanitário. Segue-se, portanto, que para fazer isso em cada era da história de um invasor, saqueadores frenéticos precisavam correr para lá e para cá, destruindo, desfigurando, subvertendo, enterrando, esmagando, deturpando, encobrindo as imagens sagradas, pois é o sagrado que, para a grande parte das pessoas no mundo, derrama e continua a derramar, com delicadeza e ternura, o sentido de identidade verdadeira, que permite a todos nós uma ascensão à melhor humanidade e humildade, a melhor visão factual e resistência feroz por nós mesmos uns pelos outros. A humildade significando a colocação da origem sem origem no centro de nossas vidas. Contudo, quando se foi capturado em termos tão profundos e não se consegue escapar por um tempo, quando se é literalmente proibido de manifestar apego à Mãe Misericordiosa, como cada alma a compreende como uma força interior ou exterior vital, vê-se que esse desencorajamento espiritual de um povo com muita frequência causa o surgimento de um conjunto de reações irracionais nos cativos com relação a seus próprios opressores. O povo inocente torna-se temeroso de exigir justiça para si mesmo tempo que age diante de seus opressores com uma gratidão servil por ter permissão para viver.